Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o meu, o seu, o nosso CompuCast. E aí, Mai, qual o tema de hoje? O tema de hoje é super, hiper, mega, ultra power especial, porque é o quê? Aniversário da Computécnica! Uau! E quantos aninhos? Quantos aninhos? Aninhos, simplesmente 4 décadas, 40 anos. Computécnica quarentou, pessoal, 4.0. Isso aí, quanta história, hein? 40 anos de história. 40 anos. Para você ter ideia, ó, a Computécnica nasceu em 1985. Nossa, faz tempo. Eu não era nem nascido. Eu acho que você também não, hein? Eu não vai. era. Nossa, Mai, mas imagina só, quanta coisa já não aconteceu, né? Muita coisa. E para quem está ouvindo, assistindo, escutando esse videocast aqui, quando fala Computécnica, de repente as pessoas não sabem, né? Pode parecer, é uma empresa de tecnologia, de computador, o que que essa empresa faz? Bom, essa empresa é uma empresa de tecnologia, né? Não estamos voltados para a parte de computação, computadores, nada disso. Mas vamos contar um pouquinho lá atrás como que começou. Então, alguns amigos empreendedores, né? Alexandre, Ney, Breno, Trabalhavam juntos, trabalhavam certo? juntos, né, Legal. aí numa determinada empresa e olhando ali o segmento de mercado que vinha surgindo, porque eles faziam parte de uma empresa que consertava equipamentos para bancos, né? E aí, a partir dali, de olhar essa demanda que o mercado tinha, muitos bancos, muitas agências, né? A gente está falando da década de 80, enfim e tal. Resolveram, olha, já que a gente já trabalha, já sabe como funciona, por que não montar uma empresa, né, própria, né? E atender esse segmento, porque eles acreditavam que, de uma certa forma, tinha ali uma necessidade de mais empresas para atender essa demanda. Porque a gente está falando de muitos saques, muitas impressões de cheque, né? Provavelmente naquela época. Então, eles enxergaram ali um potencial de mercado. E a partir dali, o espírito empreendedor falou mais alto. E aí montaram essa empresa, e aí a empresa foi ganhando formatos diferentes. Porque eu acho que tem um pouco dessa pegada do empreendedor de olhar Sim. a necessidade do mercado, né? Sim, porque você mesmo trouxe, por exemplo, essa questão de cheques. E hoje, na Computécnica, a gente tem profissionais, né, que não sabem nem o que é um cheque. Exato. Então, isso já mostra o quanto a empresa vem evoluindo, né? Vai tendo mudanças de prestação de serviço, vai vendo oportunidade. A tecnologia, ela está sempre mudando, trazendo mudanças, e a Computécnica, então, a nossa querida CPT, como a gente fala, né, vem acompanhando todas essas mudanças. Exato, porque você falou bem, né? Se perguntar para algumas pessoas, já vi um cheque, nunca vi, né? Quê? Nunca peguei, nunca recebi, mas naquela época era super comum fazer, realizar saques, né, em grande quantidade. Então, acredito que até mesmo os equipamentos deveriam quebrar por conta disso, né? E aí existia essa manutenção. E aí a Computécnica seguiu durante muito tempo nesse segmento de manutenção bancária, de equipamentos bancários, depois foi ganhando alguns outros tipos de produtos e serviços no seu portfólio. Chegou uma época também a fazer manutenção de equipamentos, impressoras, né? Mas depois de um determinado momento ela resolveu transformar e focar um pouco mais em pessoas, em profissionais. Então, preparar profissionais, qualificar esses profissionais e colocar em grandes players, né? Porque o que a Computécnica acreditava? Que assim, se você é uma empresa do varejo, você tem que vender. Então, deixa a parte de TI comigo. Legal. E aí você foca nas vendas, foca ali no seu cliente, foca no seu produto final e deixa o TI comigo. Então, eu vou criar soluções para você. Seja com software, com uma pessoa, com um profissional, com um projeto. Então, ela seguiu, foi nessa onda e foi dando super certo. Porque eu acho que tem uma coisa muito genuína que eu falo isso para todo mundo na Computécnica, que é de acreditar nas pessoas, né? Muito. Porque uma empresa de tecnologia não é uma empresa se não tiverem as pessoas, né? A tecnologia por si, ela Exato. não se faz, né? Ela precisa de um time, de competência, ela precisa acreditar, precisa investir. E aí ela foi formando esses profissionais. Então é como se fosse uma empresa escola, sabe? As pessoas vinham, se identificavam, recebiam essa primeira oportunidade, iam crescendo, se desenvolvendo. E assim, hoje a gente até parou de falar quantos profissionais a gente formou, porque a gente perdeu a conta. Pensa, 40 Sim. anos de história, formamos muitos profissionais. Que Muitos. antigamente a gente quantificava, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 11 mil, a gente parou, né? Porque eu acho que é muito impossível de quantificar,
porque muita gente passou aqui, muita gente fez parte dessa história, muita gente estava ali em determinado momento, quando mudou um produto, quando implantou alguma determinada tecnologia. A gente passou aí os últimos anos, eu acho que as transformações foram acontecendo muito rapidamente, né? Então, eu imagino que sempre que a gente tem algum grande evento, e você é até prova disso, a gente posta alguma coisa, tem muito comentário, muita É. curtida de ex-colaborador, né? Bastante. E um dos pontos que eu achei, assim, admiro muitas coisas na Computécnica, mas uma dessas é em uma conversa, né, em alguma reunião que falou sobre isso, mas a Computécnica vai lá, desenvolve o colaborador, treina, às vezes gasta com curso, enfim, recursos, e a pessoa sai, de repente, né, contratada e vai embora. E isso não é uma perda? Por que que a Computécnica continua investindo em pessoas? E aí foi muito bonito porque as pessoas, né, são gratas, as pessoas têm um carinho muito grande pela Computécnica, então é muito comum um ex-colaborador, por exemplo, já, né, indicou a Computécnica e hoje um grande cliente, por exemplo, pode ser fruto de um colaborador antigo, que, não, peraí, eu tenho uma empresa para indicar, a Computécnica, o que vocês acham? Bora conhecer. Então, o que eu acho é, quando a gente fala de desenvolvimento, a Computécnica ela é líder nisso no sentido de sementes. Então, dá para ver que ela acredita nisso, de investir no conhecimento, no desenvolvimento, porque, além de ser bom para a empresa, é um todo, né? Então, quando eu estou aprendendo, eu ensino você, eu troco, eu levo isso comigo, e quando eu levo esse aprendizado, eu também levo a Computécnica comigo. Então, é isso, as pessoas vêm nos comentários, são pessoas que às vezes, nossa, você trabalhou na Computécnica? Eu já trabalhei. Ou aí vem num comentário no LinkedIn, que saudade da empresa. Ou vem prestar um serviço, tô vendendo tal produto, eu já trabalhei aí, que tal? Então, é muito legal realmente ver esses frutos, né, da CPT. Com certeza. E são elas que abrem as portas, né? Exato. Porque a gente pega a área comercial e a área comercial tem clientes aqui na Computécnica que estão há 30 anos com a gente, 20 anos com a gente, 25 anos, e muitos dos gerentes, dos responsáveis pelos contratos, já foram colaboradores nossos, ou tiveram bons referenciais, né? Então, essa credibilidade que o nome carrega é justamente por isso, por acreditar, por fazer acontecer, por saber que a gente vai entregar, né? A Computécnica, aí, 40 anos, tem uma história, tem um legado de transformação, de contribuição com esses profissionais, e ela não se arrepende, ao contrário, ela continua dando essa grande oportunidade, que eu acho que é um conjunto de necessidade, é um conjunto de fatores, Mai. É a necessidade do cliente, de repente um profissional que está buscando ali uma oportunidade para ingressar, e a Computécnica para dar essa oportunidade e fomentar esse desenvolvimento, sabe? Lógico, a gente está falando de vagas de diversos tipos, né? Mas a gente não coloca ninguém que não seja gente boa, que não está preparado. Às vezes só está faltando uma oportunidade para entrar no cliente. E o que acontece? A maior parte dos nossos colaboradores acaba até sendo incorporado pelo cliente. Sabe? Muitos. Aham. Então ele acaba se tornando, e a gente não fica triste, perdemos. Não, a Sim. gente ganhou, porque ele é um embaixador, ele é um representante da marca Computécnica, né? Exato, e mostra o quanto a seleção foi boa, né? Senão ele Tanto não que, seria internalizado, exato, né? exatamente. Então, é muito legal realmente ver a história que aconteceu, as mudanças, as conquistas e principalmente as histórias que tem, né, aí pela frente. Para quem já acompanha o CompuCast, se não acompanha ainda, chegou aqui agora, fica o convite, faz uma maratona aí nos nossos episódios e vejam os convidados, todos falam com muito carinho da Computécnica, né? Nós tivemos aí convidados que atuam na CPT e dá para ver o brilhinho nos olhos quando falam de gratidão, que alguns começaram como estagiários, hoje são analistas. Que bacana, né? As pessoas se desenvolvem aqui dentro. Então, realmente, o brilho no olhar não é a luzinha aqui não, do estúdio. É realmente que brilha, que as pessoas gostam, né, de trabalhar na CPT. E quando a gente fala de conquistas, nós temos aí as nossas certificações, né, que além de ser uma conquista, a gente mantém, que também, né, é uma grande conquista manter o que a gente conseguiu. Com certeza. Então, nossa ISO 9001, a ISO 27001 e também o nosso selo da GPTW, que a gente Exato. conseguiu no ano passado, que é justamente isso, esse retrato de que é um bom lugar para trabalhar, é o nosso melhor lugar para trabalhar, né, Alan? Então, Sim. é demais. E sem falar, Mike, que a Microsoft também está fazendo aniversário, né? Eu só não lembro agora quantos anos, mas a história da Computécnica se cruza um Aham, pouco, né, com a da bastante. Microsoft. Aham.
porque, se eu não me engano, eles estão fazendo 50 anos ou 40, agora eu estou um pouco confuso. Mas eu sei que eles começaram assim, a gente tem uma grande parceria com a Microsoft, porque a Microsoft, ela seleciona empresas, né? E ela diz que aquelas empresas são representantes dela em produtos e serviços. E a Computécnica é uma empresa dessa. Mudou um pouco a nomenclatura, mas antigamente se chamava uma empresa parceira Microsoft Partners. Era assim a nomenclatura. Então, a Computécnica é autorizada a divulgar e vender esses serviços, né? Então, quando a gente fala de Copilot, o Office 365, quando a gente fala dos produtos, o Windows Defender e assim outros tantos que a Microsoft tem, a gente tem essa autorização, esse suporte para manter. E a gente só tem porque a gente tem um time qualificado. Exatamente. Sabe? Se não fosse as políticas de sempre olhar o colaborador, ver se ele está certificado, se ele está se atualizando. Então, existe toda uma cadeia ali de responsabilidade, porque muito mais do que ganhar um selo é manter esse selo, né? Exatamente. Então, já vou puxar aqui, não sou da área de vendas, a gente tem uma área comercial que está pronta para atender as necessidades. Não sou, né, da área comercial, mas se você tem aí necessidades para informatizar a sua empresa, deixar a sua empresa mais segura, monitoramento de redes, servidores, tombamento de conta, né? Quer atualizar ali suas máquinas para Office 365, implantação do Copilot, vem falar com a gente, que a gente tem uma equipe qualificada para entender a sua necessidade, e a Computécnica tem uma coisa, ela é muito boa em customizar. Então, a gente não enxerga que tem projeto pequeno, médio e grande. Ah, não. Qual a sua necessidade? Conta para a gente que a nossa área comercial vai se juntar com a área técnica ali e com certeza vai conseguir uma solução para deixar a sua empresa mais ainda pronta, né, para atender o seu core, os seus clientes, e deixa que a TI a gente cuida. Exatamente. E nós vamos chegando ao fim desse episódio super especial. Já, mãe? Já, porque a gente precisa o quê? Viver esses mais 40, Comemorar, 50, 60 né? anos que vem pela frente e comemorar bastante. E fica aqui, né, o nosso desejo, nossas felicitações para a Computécnica é o quê? Que continuem aí, né, nas nossas competências organizacionais, que é o quê? O foco em inovação, respeito, empatia e foco no cliente. Então, olha que coisa linda, né? Não tem como não cultivar coisas boas, porque é isso, só tudo de bom, né, para nossa CPT. Exato, e agradecer todo mundo que já fez parte dessa história, né? Obrigado você. Exato. Quando esse episódio for ao ar, for nas redes, comenta lá se você já fez parte, Isso. que ano que você trabalhou com a gente, Boa. se hoje você é nosso cliente também, e agradecer para todo mundo, né? E você que quer ingressar na área de TI, vem fazer parte com a gente, se inscreve na nossa página de carreira, porque sempre tem vaga aberta. Exatamente. Então, bora seguir a Computécnica no LinkedIn e deixa aí também nos comentários quais temas vocês querem ver aí nos próximos vídeos. E parabéns, CPT! Parabéns, CPT! Até a próxima, gente! Até!